Oiê! Oi, gente! Oiê! Oi, seguidores! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Lá, 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 lá! Beleza cura! Vai entrar aí! Vocês lembraram que tinha essa live hoje? Eu esqueci de avisar. Cadê o povo? Oi, gente. Tudo bem? Oi, Ana Paula. Vamos rezar? Não, a gente vai hoje aprender. Vamos falar sobre a Semana Santa com a Paulinha. Paula, beleza, cura. Não lembrei, nem eu. Não lembrei de avisar o povo, mas essa vai ficar salva. Essa eu vou deixar salva. Cadê a Paula? Vou esperar ela entrar. Esperar a Paulinha entrar aqui. O Instagram deve estar avisando. Tudo bem, gente? A ideia hoje é fazer uma live, um pouquinho de formação sobre a Semana Santa, sobre o que é a Semana Santa, por que ela acontece, como a gente deve viver e trocar um pouquinho de experiência, como a gente costuma viver a Semana Santa em cada um desses dias. Na quinta, sexta, sábado e domingo. Na verdade, a Semana Santa já começou no domingo de Ramos, que foi esse último domingo que a gente teve, que é o fim da Quaresma, o fim do tempo que Jesus ficou no deserto, durante 40 dias se preparando, e ele entra em Jerusalém, ele entra na cidade de Jerusalém, saudado pelo jumentinho, saudado em cima de um jumentinho, a turma sacudindo os raminhos, porque já tinha se espalhado a notícia que ele era um profeta poderoso, que fazia milagres, ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro, e ele causou, quando ele entrou em Jerusalém, causou tanto a ponto de incomodar e iria ser morto logo em seguida, na sexta-feira. Vamos falar sobre esses dias. Cadê a Paula? Paula, você pediu para entrar aqui, meu amor. Beleza, cura já entrou, já pediu. Cadê ela? Tem que achar. Paula, pede para entrar aí, minha nega. Visualizar. Ai, 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 ai. Internet ajuda nós. Oiê! Oi, querida! Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Paulinha, adoro conversar com você, adoro fazer live com você. Eu também. Adoro que a gente faz live junto, a gente fala a mesma língua. E eu adoro. E aí? E aí, Cissa, como é que tá essa vida de quarentena na quaresma? Quarentena na quaresma? Nada Quarentena na engraçado. quaresma, então. Acho que, de certo modo, foi uma benção, foi uma feliz coincidência a gente ter tido a oportunidade de, já que a gente tem que fazer essa reclusão toda, já que a gente tem que fazer esse sacrifício todo, já que a gente tem que fazer essa retração toda, que bom que ela pôde ter sido feita, ela está podendo ser feita nesse período que a gente pôde conciliar a força da quaresma no mundo todo, onde nós católicos vamos para o deserto com Jesus e onde a gente vai tentar tirar aquelas amarras e aqueles vícios que a gente procura de um ano para o outro voltar. E achei que foi bom ter tido essa oportunidade. Então, assim, aqui da minha parte, Vou pegar o celular aqui, só um instantinho. eu tô indo à missa diária. Tô indo à missa na minha sala, né? Eu tô indo à missa na minha sala, literalmente. Eu boto uma. Até vou botar aqui. Será que dá pra ver? Ó. Eu acho que dá. Olha, dá pra ver, tá vendo? Dá pra botar a foto de novo. Olha a missa na minha sala, gente. A missa na minha sala tem vela, tem a Bíblia, tem um crucifixo. Eu acendo Ai, meu Deus, sai daqui, meu Deus. Eu acendo a minha velinha e procuro dar uma dignidade a esse momento. Então, e tenho rezado o terço. A gente começou a rezar o terço no domingo. Esse foi o terceiro domingo. A gente tem rezado o terço junto aqui no Fé Cotidiana. Tem sido assim um apostolado muito legal, Paula, que
A gente já começou bem. Nem vou dizer que a gente começou com pouca gente, não, que a gente começou com 200 pessoas. Eu já achei que já jogou a rede frutificando, mas já tivemos lives que quando foi a 15 o Capela, tivemos 700 pessoas. Aí depois teve lá, mas a média, a gente está conseguindo rezar o terço, Paula, com peraí. Não, meu Deus, não. A gente está conseguindo rezar o terço com uma média de 450 contas presentes, sendo que depois cada celular... né? Não quer dizer também que é uma pessoa só, porque às vezes o celular, muita gente reza em família, reza com o marido, reza com os filhos. Então, assim, o terço aqui do Fé Cotidiana tem sido um milagre. E muito bom a gente ter usado esse período. Aquela coisa, né, Paula? Pegar o limão, né? Pegar a cruz e dar o maior significado e maior sentido para ela. Então, esse terço tem... Hoje eu assisti uma missa, também estou assistindo missa na minha sala, às vezes no meu quarto, às vezes eu fico meio tonta. Agora resolveu voltar às tonteiras do primeiro trimestre, mas tá tudo certo. E o padre hoje, eu assisto muito a da Nossa Senhora do Brasil, de São Paulo. Eu gosto muito. O Qual bom é também o que Instagram? você pode assistir a missa que você quiser. Olha só que coisa boa, né? Eu tenho assistido o Papa. Com o Papa. Isso eu achei assim, claro, Deus, ele é o Senhor da história, né? Então ele sempre se aproveita de tudo pro bem, né? Óbvio, né? Óbvio que ele ia tirar um bem muito grande disso. Daí a da Nossa Senhora do Brasil é muito bem celebrada, sabe? E o padre, que é o pároco que celebrou agora meio-dia, ele falou: olha, tem pessoas que nunca acabavam viajando na Semana Santa, encarando como um feriado assim, de lazer. Não que a gente não possa viajar, não é isso, né? Claro. Mas acabava assim, né? Todo o significado da Semana Santa acabava se perdendo, né? Verdade. Né? Um feriado como outro qualquer, coisa que a gente sabe que não é. Quer dizer, nós cristãos católicos sabemos que não é um feriado como outro qualquer. É um feriado justamente para a gente poder rezar, para a gente poder viver esse caminho. É a nossa festa mais importante, né, Paula? Mais importante da igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, né? Qual assim, por que a gente ia, né, acreditar e ir à missa se Cristo não tivesse sido, né, se não tivesse morrido e ressuscitado, né? Ele seria muito importante, mas como qualquer outro profeta. Como né? outro profeta. O que faz a grande distinção da nossa fé, da fé dos cristãos, né? É a gente reconhecer Cristo como Filho de Deus, como a encarnação do Verbo, né? Então, Filho de Deus e o próprio Deus, né? E o próprio Deus, o próprio Deus. Filho de Deus, nós todos somos. Assim, né? O próprio Deus morreu por nós. Assim, é um negócio que, se você for parar para pensar, é uma loucura de amor, de fato. É uma coisa assim, gente, Deus, né? Deus lá em cima veio e morreu. E falou assim: peraí, que vocês têm uma dívida que vocês não vão conseguir pagar. Não adianta, vocês não vão conseguir pagar, tá? Eu vou pagar para vocês, que eu amo muito vocês. E eu quero a felicidade plena. Assim, eu não quero essa felicidade mequetrefe aí que vocês acham que é felicidade. Não, né? Eu quero abundância, né? E ele veio e pagou a conta, uma conta que era impagável para nós. Assim, a gente nunca ia conseguir, né? E esse padre falou, super bonito, ele falou assim: olha, então hoje que tá todo mundo em casa, a gente tá vendo a frequência das missas, né? Que eu vejo 180 pessoas numa missa celebrada ao meio-dia, coisa que não aconteceria normalmente. Claro! Celebrada às 5h30 da tarde, sabe? Então eu falei, gente, como Deus, assim, ele, de fato, a gente não pode mesmo, a gente realmente precisa entender que ele não tá de costas pra gente, que a gente não tá à deriva, né? Que ele tá ali. Não, tá tudo no plano, né? Deus é bom o tempo todo, né? Ele permite e ele sabe o que ele tá fazendo. Esse ponto que você tocou, eu acho muito interessante a gente falar que para muita gente essa vai ser a primeira Semana Santa vivida em todas as etapas, com todas as liturgias. Assim como você, eu também gosto de... Eu já viajei vários feriados de Semana Santa. Inclusive no ano passado. Não, mas para mim tem um certo. Para mim, para o meu hábito, eu sempre gostei de passar a Semana Santa. Se for um feriado que eu gosto de passar no Rio. Porque eu tenho o hábito de assistir, de ir no Mosteiro de São Bento no sábado à noite.
e assistir a missa que eles fazem a fogueira da ressurreição. Então, assim, então um feriado que eu gosto de passar no Rio. No ano passado eu estava em Milão, porque eu tinha ido para a Feira de Milão, tinha ido fazer um curso, que eu fiquei abril todo na Itália, e assisti a missa, assisti a Páscoa em Milão. A Itália é muito católica, então... Muito. Que, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Sabe como é que é, né? A gente começa a falar aí, né? As forças começam a interromper. Mas Deus é maior, só Deus é poder. Exatamente. Aí, então, não tive dificuldade de, na Itália, poder fazer essas celebrações. E sempre que eu viajo, eu procuro, ou se eu estou na Serra, eu sempre procuro descobrir o calendário litúrgico do lugar para poder acompanhar, na medida do possível, as celebrações. Então, agora estamos todos em casa. Eu me programei para assistir, eu até postei no Fé Cotidiana, os horários da celebração de Roma, do Papa Francisco. Porque como ele faz as missas mais tarde lá durante a Semana Santa, para a gente no Brasil não fica tão puxado. Porque agora são 5 horas, né, de diferença de lá para cá, né? Que é o horário de verão lá, né? Então, exatamente. Verdade, os horários dá para assistir. Se você se programar, você consegue assistir, né? E é muito maravilhoso. Eu tive a oportunidade de, há muitos anos atrás, tá? Passar uma Páscoa em Roma. Olha! Foi para um congresso universitário. Foi até a Sâmia comigo. A gente era mais jovem, não tinha. Mas foi um congresso universitário que a gente foi e a proposta era passar a Semana Santa lá. E nossa, foi assim, foi inesquecível, assim, é inexplicável, né? Como que Roma é uma cidade santa, né? Nossa, era incrível, foi incrível. Era o Papa Bento XVI. Eu tive uma vez também em Roma, mas era numa época normal. Foi numa quarta-feira, eu fui naquela audiência que ele faz. Era o Papa Bento XVI, que eu gosto muito do cardeal Ratzinger, né? Hoje Papa Bento, e continua sendo Papa. Eu gosto muito dele, gosto muito da espiritualidade dele, li alguns livros dele. E quando ele saiu, até levei um susto, mas o Papa Francisco, amorosíssimo, Deus sabe, o Espírito Santo que conduz, né? A gente também tem que ter essa confiança, né? Que o Espírito Santo conduz a igreja, né? Porque a igreja é nossa mãe, assim, a gente não pode duvidar, assim, que Deus sempre tá botando quem Ele quer, né? Isso é eu tenho muita confiança nisso, sabe? Assim, Deus bota quem Ele quer. Assim, a gente... Então, aí eu me programei, postei os horários, fala pra gente, para assistir as celebrações com o Papa Francisco. Só no domingo de Páscoa, que vai ser 6 horas da manhã, porque ele vai fazer tipo 11 ou meio-dia lá. Aí eu não sei se eu vou aguentar acordar domingo 6 horas da manhã, mas deveria para assistir a missa de Páscoa. Mas, enfim. Aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre como viver cada um desses dias, explicar um pouquinho as celebrações, como é que a gente vai fazer na quinta, o que esperar e como se conectar com essas celebrações, que para muita gente vai ser a primeira vez que vai viver a Páscoa toda. Então, assim, o domingo eu estava falando um pouquinho antes de você entrar. De Jesus passou 40 dias no deserto, se purificando e foi tentado 3 vezes. Ele passou por esse momento de reclusão e nós, na igreja, chamamos esse momento de Quaresma e passamos também esse período com ele. Aí, no domingo de Ramos, que foi esse último domingo que passou, Jesus, ele entra em Jerusalém, né? Porque ele antes estava fazendo os milagres, as curas,
o cego de nascença, o paralítico, a sogra de Pedro, o Senhor, eu não sou digno, o soldado romano, o centurião, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra celestial. Ele foi curando nas cercanias. E, assim, eu que estive em Jerusalém. Do Lázaro, né, em Betânia, que aí já começou a chegar mais perto. Assim. Mais perto, que é do lado, eu fui a Betânia. Assim, eu que estive em Jerusalém, quando a gente. Aliás, Paula, quando você puder, não sei se já foi ainda não, né? Não já? foi. É um propósito, assim. Você tem que ir. É uma coisa que eu preciso. Você tem que ir. Graças a Deus, meu marido ele concorda comigo. Ele falou assim, não, é maravilhoso. Falei, a gente precisa mesmo. O que faltava na história da Bíblia, quando você vai fisicamente em Jerusalém, você se conecta com algumas expressões assim: desceu a Jericó, subiu a Jerusalém, desceu a Betânia. Porque você, regionalmente, você entende o país, Israel. Você vê que a anunciação foi lá em cima, em Nazaré, numa terra pobre para burro. Aí eles desceram para quando Jesus foi nascer em Belém, que era a cidade do rei Davi, a cidade de José, do recenseamento, onde ele foi. Eles foram para Belém, onde tem o campo dos pastores. Aí você você vê onde foi a parte do deserto, que era onde ele foi lá para a parte da ficar sozinho, e quando ele entra em Jerusalém. Então, essa entrada física em Jerusalém, as portas de Jerusalém, ele entrou pela porta dourada, que é a Golden Gate, que era um dos portões que que já era esperado que o Messias entrasse nessa porta. Aí hoje em dia, Paula, você vai lá, a porta está toda lacrada, eles colocaram um cimento, assim, ninguém mais entra ali. O Messias já entrou, não pode mais entrar. Você vê as muralhas de Jerusalém, você vê a porta e ela está lacrada porque foi por ali que ele entrou com o jumentinho. Então, assim, então é muito emocionante você regionalmente entender esse processo. Então, assim, dito isso, Jesus entrou em Jerusalém, foi saudado, e ali onde estava todo o poder romano, né, que o Império Romano dominando o mundo, e o poder local, Pilatos do Império Romano, poder local Herodes. Isso. O Império Romano e o rei local, os judeus, armaram e condenaram, e ele foi crucificado com os ladrões numa festa judaica, que é a festa da Páscoa, que é uma festa milenar que celebra a abertura, a liberdade dos judeus, quando eles saíram da escravidão, mais de 6.000 anos de escravidão no Egito. Teve a passagem, Páscoa quer dizer passagem, a passagem da escravidão para a vida, que é para a vida não, essa é a nossa, a passagem da escravidão para a liberdade, a escravidão física do faraó, e os judeus atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto, guiados por Moisés, e passam para a liberdade. Aí Jesus escolhe, né? Ele escolhe morrer nessa festa, né? Toda a proposta, toda a salvação, isso estava pensado, de que ele ia morrer na festa dos judeus, porque ele era rei. Ele veio primeiramente anunciado para o povo judeu. Aí agora fala você um pouquinho. Entrou em Jerusalém. Não, que acontece? Mas olha, sabe uma coisa que você falou super importante, assim, né? Uhum. Que quando Cristo entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos, ele sabia que ele ia ser condenado. Então, assim, toda a história da salvação é uma história da vivência. Cristo quer mostrar pra gente como viver a liberdade do amor plenamente. Então, não é que ele era um desavisado, que ele chegou lá, ai meu Deus, me pegaram, eu vou ser... Não. Tô fugindo. Tô fugindo. Tipo assim, peraí, estão atrás de mim? Não, ele já estava sendo perseguido. Se a gente for voltando os evangelhos, né, a gente vai vendo a ira, né, a inveja dos fariseus e de muitos que queriam pegar em alguma coisa, queriam apedrejá-lo, mas ele saiu, mas não é que ele estava fugindo, é que aquela não era a hora dele ainda. Né? E aí eles estavam pegando eles nas palavras. Você vai no sábado. Fazia um jogo de palavra, né? Ele curava as pessoas e eles... Não pode curar. Sabe uma coisa assim, insana. Se você for pensar, gente, como assim? Uma pessoa fez um bem e você tá falando que ela fez mal, porque, sabe assim? Enfim, era toda uma conspiração de fato. E ele assim, esperando o tempo, né? O tempo para cumprir as escrituras, né? Porque então é a liberdade do amor, é a obediência, que também é uma forma de viver a liberdade, né? A obediência até o fim
né? É uma forma de viver a liberdade. A gente confunde muito, né, essa coisa da obediência. Nossa, é uma opressão, é uma submissão. Sim, Cristo foi submisso à vontade do Pai. Ele soube usar a liberdade dele. Ele foi, entrou, se deixou aclamar como rei por pessoas que daqui a alguns dias iam estar tacando pedra nele, cuspindo nele, sabe? Então, se fosse a gente, eu parava pra pensar, eu fiquei pensando, gente, imagina se fosse eu, sabendo que né, uma pessoa tá lá jogando confete em você, mas você sabe que daqui a pouco essa pessoa vai te trair. Você ia ficar você, sabe assim, você ia ficar com raiva. Você ia falar, não, peraí, deixa de ser falsa, sabe? Hipócrita. Não, Cristo não. Falou não. Ele fala naquela serenidade para Pedro, ó, antes que o galo cante, meu filho, você já vai estar me traindo. Você que é a pedra da igreja, você vai me trair. Sabe assim, eu fico assim pensando quanto amor, sabe? Quanto amor a nós que somos tão miseráveis, assim. Então, por isso que esse período todo da Semana Santa, a gente tem que viver com alegria, uma alegria que é fundamentada nesse amor de Cristo até o fim por nós, sabe? Da gente realmente, né, se a gente já não se sabe muito amado por Deus, da gente realmente procurar, assim, né, abrir nosso coração para esse amor que Cristo quer derramar, né? Quando ele mostra que ele fala, não, pera, eu quero morrer por você, eu quero me entregar até a última gota. Ele precisava? Não precisava. Ele poderia fazer redenção assim, ó, pronto, vocês estão redimidos, tudo de bom, hein, tchau. Não. Ele viveu, ele foi pobre, né? Ele passou por tudo que a gente passou, com exceção do pecado. Ele foi lá, sofreu uma morte que era a pior morte. Maior das humilhações. Era para o criminoso horroroso, né? Era para o pior criminoso. Cristo, né? Que curou um monte de gente, ressuscitou, fez um monte de coisa. Ele foi. Só fez o bem, só passou só fazendo o bem. Exatamente. E, enfim, então eu acho que essa coisa de você falar assim, você falou assim, ele escolheu. Sim, ele escolheu, né? Ele escolheu ir, né, para ser imolado, né, como um cordeiro. Por que também é essa comparação de Cristo com o cordeiro? Porque o cordeiro, quando ele vai ser sacrificado, ele não berra, ele é dócil, né? Então Cristo foi dócil à vontade do Pai, né? Em momento nenhum ele se revoltou, em momento nenhum, tanto que eu recomendo muito, Cissa, não sei se você tem esse costume, toda Semana Santa eu vejo A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Eu acho engraçado. Assim, olha só, olha como eu sou fracote. Eu já vi A Paixão de Cristo uma vez numa Semana Santa e alguém sempre fala isso pra mim, assiste A Paixão de Cristo. Aí hoje até tive essa intuição, assiste A Paixão de Cristo. Aí gente, olha como é que a coisa é. É um filme que retrata a realidade. Paula, me fez tanto mal. É verdade, eu sei, mas me fez tanto mal. É tão forte contemplar a dor, é tão bizarro que eu fico evitando, sabe? Mas não tem problema. Eu sei, mas é porque eu fico assim, sabe, aquela coisa, eu tô assim, confessando, assim, uma fraqueza minha. Eu acho que me faria até bem assistir A Paixão de Cristo, porque a época de assistir A Paixão de Cristo é na Páscoa, pra gente olhar mesmo pra aquela... Pra gente, não é assim como uma forma de masoquismo, né? É pra gente ver o amor ali. É o amor. Eu acho que o foco tem que ser o amor, sabe? É sempre o amor. Quando a gente coloca o prisma do amor, que aquilo ali é uma entrega por amor, a gente sofre. Eu sempre choro muito. Mas o propósito de verdade é esse. É a gente sofrer por amor, assim, um pouquinho pelo menos, sabe? Claro, óbvio, cada um tem uma sensibilidade. E assim, Deus é Pai, Deus conhece o nosso coração. Mas assim, quando a gente olha aquilo tudo, né? Vê que assim, Cristo foi até o fim. Ele não titubeou, sabe? E tem nuances muito bonitas nesse filme. Filme os olhares, né? Os olhares, as trocas. Nossa, né? Muitos... Então, assim, dever de casa. Dever de casa, vamos Dever de casa. Eu acho que a primeira... Não, eu acho mesmo. Eu acho que é o momento certo. Se tem um momento no ano que se deve assistir A Paixão de Cristo... Me ajuda, sabe? Eu tô falando porque também me acho. Ajuda a viver, assim, com mais profundidade. Porque eu sou muito... né, dos sentidos, né? Essa questão da visão, de você... né, de sensorial entrar mesmo, entrar naquela cena. Muito. Isso nos ajuda muito, né? Esse filme é um legado para a humanidade. É um legado.
É Foi um um legado, legado. foi uma inspiração do Mel Gibson. Pois é. Aí, só para não fugir, né? Aí, essa questão, então, da. Eu fiz até um resuminho aqui para não me perder. Mas, assim, é só falar assim, né? Que a Semana Santa, como você falou, já começou. O que a gente vai viver agora, a partir da quinta, é o Tríduo Pascal, né? Que é o ápice de toda a vida litúrgica da igreja, né? Que é o ápice do ápice do ápice, assim, né? Muita gente acha que é o Natal, mas como a gente falou, não, o Natal é importante, mas a Páscoa é muito mais, assim, né? É Essa isso, parte é isso, é isso. é É a muito Páscoa que mais. difere Cristo de todos os outros mestres e pessoas e anjos, não, anjos não, mas pessoas encarnadas e que passaram pela terra, pela face da terra, fazendo bem, iluminando os demais, mas o que das outras religiões também, mas o que nos difere é a certeza da encarnação do Verbo de Da Deus, né? ressurreição, né? Daquele é Deus Da mesmo. ressurreição, isso. É. E aí, só para fazer um resuminho bem rápido, assim, pessoal, teve uma Uhum. menina que Pode falou fazer com assim, calma. Se a live estourar, a gente vai embora, a gente faz outra. acho que é a Thaís, acho que ela até é minha aluna, ela falou, poxa, eu fico meio perdida. Então, acho que para situar, eu acho que primeira coisa, a gente procurar ver os horários das cerimônias. Aí a gente pode ver onde a gente quiser, né? Procura algum local em que a cerimônia te inspire mais piedade, né? Por exemplo, quem quer ter essa oportunidade de assistir com o Papa vai ter, mesmo não estando lá. Então, acho que também a gente pode procurar uma igreja, assim, né? Ou uma Mas, Paula, mas celebração. eu acho que tem uma explicação anterior que as pessoas precisam, e por isso foi a intenção dessa live, é a Sim. gente explicar o que, Ah, cronologicamente, sim, não, tá aqui, ó. a história da cerimônia. Exatamente. Ele Isso, estava no deserto, ele entrou em isso, Jerusalém, ele isso, foi ovacionado. isso. O diabo, hoje, se você for acompanhando as leituras, ontem Hoje ele avisa para os discípulos que alguém ia vai ser trair ele. condenado. Hoje, na quarta-feira, ontem o mal já entrou no coração de Judas. Hoje, Judas negocia. Ai, tô toda arrepiada. Negocia, Hoje, troca. Judas negocia. Isso, Ele ele pega negocia Cristo por 30 moedas de prata. Hoje, o isso. evangelho de hoje é esse, né? Ele falando, né, que vai entregar Jesus por 30 moedas e Jesus fala: alguém de vocês vai me trair. E aí todo mundo, será eu, será eu, será eu? E aí o Judas fala: será eu? Ele fala: tu dizes, né? Vai e faz o que tem que fazer. E os outros apóstolos, ele deve estar preparando alguma surpresa. Que ninguém estava entendendo direito, né? Ninguém imaginava. A gente agora Imaginava. assiste olhando para trás. Só que eles Exato. ali, eles não sabiam o que vinha pela frente. Exatamente. E daí, aí A gente é amanhã. cirurgião do dia seguinte. Chega lá e já tá querendo dar Exatamente. opinião. A visão retrospectiva sempre é melhor, né? Sempre é mais clara, né? Aí, bom, então, aí amanhã, quinta-feira, né, começa o Tríduo Pascal. Onde começa? Qual momento? Na missa da Ceia do Senhor. Missa da Ceia do Senhor. E aí, tem dois momentos, assim, né, muito fortes. Só um minuto, só um parêntese, para o pessoal conectar. A última ceia. Última Que ceia, é exatamente. sabe a última ceia pintada pelo Leonardo da Vinci, onde Cristo está Essa lá? daí. Essa é a The Last Supper, a última ceia, l'ultima cena, onde é esse momento que ele institui a Eucaristia e a primeira missa. Fala aí, Paulinha. Então, Exatamente. Não, mas vai me interrompendo, porque às vezes eu acho que todo mundo já sabe. Às vezes a última então, ceia. nesse momento, vamos lá. O que acontece geralmente, né? É uma missa mesmo, tá? A gente chama isso de missa. Vou explicar por quê. Porque na sexta-feira da Paixão não tem missa. Não tem missa. Então, é a missa da última ceia. Daí tem o rito do lava-pés. O que Cristo fez? Aquele era um momento, gente, que ele estava celebrando com muita intimidade mesmo. A Páscoa era uma festa importantíssima para eles. Então, Jesus desejou ardentemente
tá com os melhores amigos dele. Porque os judeus celebram a Páscoa, celebravam e seguem celebrando a Páscoa, que é que é a festa dos pães ázimos, que o pão, o judeu não come nada fermentado nessa época, porque eles tiveram que sair correndo do Egito. Quando eles saíram correndo do Egito, eles saíram a pé enxuto. E o pão não deu tempo de fermentar. Então tinha que ser aí você pega o pão e come o pão, aquele pão, ele tem um nome judaico que eu não lembro. Matzá. Meu pai é judeu. É o matzá. Seu pai é judeu, é verdade. Olha só, gente. É muita formação aqui. É o Antigo Testamento. É o Novo Testamento. Que legal, Paula. Fala aí. Muito legal. Não, eu faço... A minha Páscoa, ela é dupla, né? Que legal. É muito legal mesmo. Então, é isso. Porque os judeus, quando eles foram embora, eles eram dominados, né, pelo Egito. Então, só que assim, né? Deus falou assim, bom, o meu povo é eleito, então eu vou libertar vocês. Então, Moisés, ele orientou que todas as famílias, né, eles imolassem um cordeiro. O que é imolar? Pegassem um cordeiro e comessem o cordeiro, né? Matassem, assassem lá o cordeiro, né? Fizessem os pães ázimos, né? Que é um pão sem... Hoje em dia, vende... Sabe aquela The Bakery? Acho que é The Baker... Sei, The Bakers. The Bakers. Ali é judeu. Os proprietários são judeus. São. Quem quiser, agora não dá pra conhecer, né? Mas quem quiser conhecer um dia, eles vendem na época da Páscoa. É uma bolacha, assim. Que bolacha quem fala. Tipo um creme cracker. Parece uma creme cracker. Isso. Parece um creme cracker. É tipo isso. É um pão sem fermento. E aí tem várias outras coisas que tem, né? Tem raiz forte, que eram comidas típicas da época. Ele fala assim, olha, vocês vão comer... né, o chefe da família vai cingir os rins, né? Enfim, né? Toda uma vestimenta para poder, né? Celebrar esse momento de libertação, né? Tem todo um simbolismo, né? Tudo tem simbolismo. E uma das outras coisas, Paula, que você, ainda mais seu pai sendo judeu, você tem que ir para Israel amanhã. Essa menina vai nascer, você tem que ir com ela para levar ela para Israel. O que acontece? É muito interessante isso, essa percepção eu só tive quando eu estive lá. Coisas que a gente não sabe, tantos detalhes. Vários detalhes do evangelho da vida de Jesus, das escolhas, da roupa, da não sei o quê, da data, do horário, da palavra. Ele era um judeu cumpridor do judaísmo. Ferrenho. Então ele era rabi, né? Chamavam ele de rabi, mestre. Né? Ele ia esses últimos dias que ele estava em Jerusalém, ele ficou no templo ensinando. Ele não estava assim passeando. Ai, peraí, deixa eu só dar uma descansada que daqui a pouco eu vou dar uma morridinha. Não. Ele estava ali. Ele não era um cara de fora que foi ali pregar para aquele povo. Ele era completamente inserido na cultura judaica. No nosso cristianismo tem milhões de conexões com as tradições judaicas que a gente nem sabe. Exatamente. E ele era, em última análise, da raiz de Davi. Ele era José. Quando você pega o Novo Testamento, você começa no livro de Mateus, pega o Mateus 1. José, que é filho de fulano, que é filho de Davi. Entendeu? Que ele vinha da genealogia mais pura do judaísmo. Isso da onde sairia o Messias. Então já estava escrito que o Messias sairia, né? Seria da descendência de Davi. Então, o que acontece? Então, esse momento que Jesus estava ali, né, celebrando a última ceia, ardentemente, assim, ele estava muito feliz de estar ali, sabe? Tem trechos do Evangelho, porque também o Evangelho, às vezes a gente lê, às vezes a linguagem é meio dura, sabe? Não é a nossa linguagem. As traduções veio do latim, que veio do grego. Do grego, tem um evangelho muito bom, que é o evangelho de Navarra, tá? Você quer depois dar essa dica pra gente? Depois eu coloco. Porque tem comentários embaixo, sabe? Que ajudam muito a você entrar na cena, sabe? É muito bom mesmo. Porque a gente precisa um pouco... nós latinas, inclusive, a gente é muito passional. Então, se a gente escuta Jesus chamando mulher, a gente fica meio ofendida. Mas não é para se ofender, assim. É para entender realmente que a linguagem era outra, sabe? E a tradução, ela às vezes não é... Assim, a tradução é boa, tá? Não é que é ruim. Mas, assim, às vezes a gente precisa aprofundar mais para poder entrar ali naquele contexto. Então, ele estava muito feliz de estar ali. E assim,
Cristo amava tanto a gente, tanto, 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 que ele sabia que ele ia, mas ele queria ficar. Ele precisava ir, né? Mas aí é legal que mostra o coração dele de homem. Porque ele se homem. fez carne. Ele não estava imune. Eu sou Deus mesmo. Não vou nem... Eu sei que eu sou... Ele ali, ele sente igual a gente. Quando ele chora com o Lázaro... a parte dessa coisa da encarnação é muito importante. A gente vê-lo como homem, que ele, no momento último da tentação dele, do sofrimento, ele fala: Senhor, se não for da sua vontade, se for, afasta de mim esse cálice. Então, ele chega a Paixão de Cristo mostra. A primeira cena da Paixão de Cristo é a oração no horto. E é muito bonito. E ele tá sofrendo. Olha, esse ator, gente, meu Deus do céu. E tem lá o demônio falando: você não vai conseguir, ninguém consegue carregar todos os pecados, ninguém consegue. E ele suando sangue: meu pai, me ajuda, seja meu refúgio, me ajuda, meu pai, pai, pai. E ele desfalece de tanto sofrimento. Escrevendo aqui: por que me abandonaste? Que ele fala: meu Deus, por que me abandonaste? Ele chega verdadeiramente com o coração humano nesse limite. Humano, abandonado, né? Abandonado, se sentindo realmente sozinho. Que de fato, né? Se você for pensar, a experiência da morte é uma experiência solitária, né? Claro, você está com Deus ali, mas humanamente falando, é solitário, nascimento e morte, né? O resto a gente está ali com todo mundo, mas se você for pensar, né? Então, ele, nesse momento, na última ceia, que ele tá lá, né, celebrando e tudo, o que ele faz, né? São dois momentos. É o lava-pés, que na verdade, lavar os pés das pessoas era um hábito dos criados, dos serviçais. Jamais, vocês imaginam, jamais o mestre deles, eles poderiam imaginar que o mestre lavaria os pés deles, né? Então Jesus naquele momento mostrou, né, que a gente está aqui para servir mesmo, né? Que ele fala: olha, eu estou fazendo isso para dar exemplo para vocês, né? E Pedro fala: Senhor, o senhor não vai lavar meu pé? Não, o senhor não pode lavar meu pé. Ele fala assim: mas se eu não lavar seu pé, o senhor não vai ter parte comigo. Ele fala: então lava tudo. Então lava tudo. Que ele era... São Pedro era muito engraçado. Uma vez eu fiz um retiro que a gente falava sobre as personalidades do Papa. Do Papa, sim, depois, mas dos apóstolos. E São Pedro era um impulsivo. Ele era um... Ele traiu e depois ele amou mais que tudo, entendeu? Então, mas é tão bonito que a gente vê como ele era a luta dele, né? Você vê a luta dele, né? A luta pra ser fiel. Ele cai, ele levanta, ele pede perdão, e ele levanta. Eu adoro a personalidade de Pedro, porque ele era um intenso. É próximo de nós, né? A gente fala, cara, essa sou eu, que uma hora eu vou falar: Senhor, eu vou mudar, e daqui a pouco eu não mudo. A gente acorda e fala: hoje eu vou fazer dieta, hoje eu vou me controlar. Tipo isso. Exatamente. A gente vê assim, a nossa miséria, né? A nossa miséria. Então, assim, pra gente... eu tava pensando hoje, gente, como São Pedro era fraco, né? E como... Aí eu pensei: nossa, como eu sou petulante, como eu sou fraca, né? Como eu sou uma porcaria. E ele, você vê que... Sabe qual é a diferença, né? Ele nunca duvidou da misericórdia de Deus. Ele nunca, né? Isso é que é o ponto fundamental. Mas só voltando, né? Volta pro lava-pés. E daí o lava-pés. Então, assim, hoje nessa missa, o que esses padres vão fazer dessa paróquia? Eles vão lavar os pés uns dos outros. São 3 padres. Né? Mas o que eu fiquei pensando? Que a gente pode fazer isso na nossa casa, se a gente quiser. Repetir esse ritual de lavar os pés de quem tá, das pessoas da nossa família. Ah, Paula, mas hoje em dia a gente não lava o pé. Sim, tudo bem, mas a gente pode relembrar esse ato de Cristo. O padre deu essa ideia. Ele falou assim: vocês podem lavar os pés na Mas eu quero só saber se em tempos de coronavírus a gente tá fazendo isso. Eu acho que a gente vai ter que... Eu não sei se vai passar álcool gel nos pés. Passar um álcool gel no pé. Não, mas é interessante. Não, sério mesmo agora. Não, bonito, né? Mas se não for lavar o pé, né? Qualquer outra coisa, assim, pensar numa atitude uma atitude de serviço, né? E de humildade, sabe? De humildade, de subserviência mesmo. De subserviência. Né? De repente, você usar o dia da quinta-feira, amanhã, para de repente fazer o prato para outra pessoa, ou você levanta, corre e arruma a cama de alguém, isso, do seu irmão, da sua mãe, colaborar, né? Lava a louça toda, faz alguma atitude, é legal ter essa meditação, fazer alguma atitude de serviço e que você esteja se humilhando no sentido de
deixando que se humilhando, a humildade sendo menor, ser maior do que você. Se colocando menor. Legal. Gostei desse exercício. É um exercício legal, né? Aí cada um pensa como que pode fazer, né? E também tem, né? Bom, aí tudo bem. Aí acontece a missa normal, que... Travou para mim. Não, agora Val. Não, eu parei assim. Você falou assim, parou. Você falou, acontece a missa normal, né? Tem a missa, e depois acontece a reserva do Santíssimo, né? Antes disso, na Santa Missa, Senhor, segura essa conexão. Por favor, meu Deus do céu. E daí na Santa Missa, uma outra coisa que, assim, que é, na verdade, assim, né, maravilhoso, que é a instituição da Eucaristia. Que é quando Cristo, ele vai e deixa, que é também uma outra atitude, né? Ele vai, mas ele quer ficar. E ele fica como? Ele fica um pedacinho de pão. Humilde, também pequenininho, vulnerável, né? Qualquer um pode, assim, né? Fica ali à nossa disposição, né? Um prisioneiro de amor que fica num sacrário para ser nosso alimento, nosso refúgio, nossa força, né? Então, Cristo fala, né? Ele, olha, esse é o meu corpo, né? Esse é o meu corpo, e é importante a gente ter essa clareza de que aquilo não é como se fosse Cristo. É Cristo que está ali. Aquilo não é uma representação, não é uma metáfora, é uma representação. Não é uma figura de linguagem, nem nada semelhante. É o próprio corpo de Cristo. É esse milagre da hóstia consagrada, da consagração do corpo de Cristo presencial, que também nos difere, agora, enquanto católicos, não só enquanto cristãos, porque várias igrejas cristãs, elas fazem a representação da Eucaristia, mas nós, católicos, na ordem, desde que Cristo passou a chave para Pedro, e Pedro passou para, sei lá, Cornélio, Cleto, Clemente, Cipriano, Teófilo, Lorenzo, João Paulo, Bento e Francisco, nessa genealogia, com todos que tiveram sendo bandido, perigoso, mau caráter, porque já teve de tudo ali. Não somos nós que vamos julgar. Nessa confusão, nessa dinastia dos papas, né? Essa chegou para nós os Cristo segue Cristo segue estando vivo na Eucaristia. Exatamente, segue na Eucaristia, né? Começa nessa quinta-feira, nessa quinta, que ele fala, né? Todas essas palavras que a gente escuta na hora da consagração foram faladas, foram pronunciadas na última ceia. Então é super importante também que a gente tenha muita atenção. Agora, eu também ouvi um outro padre falando que agora a gente não tá podendo comungar sacramentalmente, né? O que a mim, assim, me dá muita saudade, sinceramente. Porque você tem hábito de missa diária, né, Paula? Diária, Mas é muito importante a gente valorizar essa ausência da Eucaristia, sabe? Pedir essa graça a Deus. Senhor, olha, eu realmente não tenho essa saudade, mas pedir essa saudade da Eucaristia, sabe? De comungar sacramentalmente. O pessoal botou uma palavra aqui que eu gostei, que eu não lembrava. Transubstanciação. Isso, que é a substância, a transformação da substância, como se ela transcendesse a substância material e a substância espiritual naquele pedacinho de hóstia. Obrigada, Kari. Então, é isso. Então, assim, nesse momento, é um momento que Cristo, ele não quer ir. E aí ele fala, eu vou, mas eu já volto. Ele tem umas coisas assim, sabe? E os discípulos ainda não estão entendendo nada. Então, assim, gente, pra onde que ele vai, sabe? Peraí, o que tá acontecendo? Mas ele vai e pede que eles façam aquilo em memória dele, né? Que ele tá ali. Aquele é o corpo, aquele é o sangue, e que pede que os apóstolos façam isso em memória dele. Então, aquele é o memorial do amor. Então, só para assim, a gente fazer uma comparação. Uma comparação inferior, tá? Mas vamos supor, quando a gente tem um objeto
uma foto, alguma coisa de uma pessoa que a gente ama muito. E aquilo é uma representação, a pessoa não está ali. Fazendo uma analogia, tá? Uma analogia mal feita, mas é só pra gente entender um pouco. A gente tem um valor, aquilo ali, né, é um objeto. Uma lembrança. Uma lembrança, né? Aquilo ali a gente olha para aquilo, né? E lembra do amor da pessoa por nós. Agora, só que Cristo é Deus, então ele podia falar assim, tá bom, mas eu não vou deixar um objeto. Eu vou ficar. Eu quero ficar com vocês, eu quero eu quero ser alimento, eu quero que vocês me comam mesmo, né? Assim, né? Eu quero que vocês sejam realmente assim, que eu esteja dentro de vocês. Misture com a gente, né? Misture materialmente com a gente. A Eucaristia nos diviniza, né? A Eucaristia nos diviniza. Então, é importante a gente ter muita consciência da importância dessa última ceia, né? Como foi assim, né? Quantas coisas que, assim, quantas heranças, né, que Cristo deixou pra gente. Bom, aí depois desse momento, né, que ele celebra e tal, e Judas sai antes, na verdade, Judas sai antes, se eu não me engano, ele sai antes da instituição da Eucaristia, tá? Ele sai antes porque ele já vai avisar pro soldado para pegar ele. Se o traidor fosse ficar no momento em que, assim, aí também não faz, assim, claro, né, Deus é muito misericordioso, mas na minha cabeça não fazia muito sentido ele continuar ali, né? Não fazia. Bom, ele sai antes e aí depois desse momento intenso, profundo, amoroso, ardente, né? Até na última ceia mostra João com a cabeça encostada no peito. João era super novinho, né? Ele tinha essa audácia, né? Dos novinhos, assim, né? Que a gente pode ter também, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de audácia na hora, nas nossas manifestações de piedade. A gente não pode ser tão correta, né? Outro dia eu ouvi também isso. A gente tem que chegar e querer, assim, agarrar Jesus, assim, abraçar. Se lançar nos pés dele, né? Com todo o nosso coração, com toda a nossa entrega, né? Assim, assim. Porque às vezes é óbvio que a gente tem muito respeito e a Igreja Católica sempre nos leva para essa tradição e dos ritos, mas a gente não pode deixar que as formas litúrgicas nos tornem mecânicos. Mas a gente tem que deixar esse transbordar, esse amor, né? Aos pés do Senhor, né? Exato, assim, exato. E aí, o que acontece, então, assim, né? Bom, o que acontece depois dessa, que termina, na verdade, a missa não é finalizada como é normalmente, porque tem a reserva do Santíssimo. Então, é como se, assim, é realmente uma representação, né? De que Cristo está saindo dali e ele vai ser morto. Então, o Santíssimo, né? Que é aquela caixinha. O sacrário, né? O sacrário, né? Que é onde fica a hóstia consagrada, que é o próprio Cristo. Eles tiram dali, tem uma procissão e botam no outro lado da igreja, né? Para mostrar que, de fato, Cristo saiu dali, né? Saiu dali e realmente não vai estar mais ali até ressuscitar. Tá, uma coisa que acontece na prática, que eu só para quem nunca foi numa missa de Quinta-feira Santa, isso. Aí quando a missa termina de uma forma silenciosa, isso. Né? A gente não fala glória, não fala aleluia. Isso. Aliás, isso tudo tá tudo fora da quaresma. A glória e o aleluia só voltam no domingo de Páscoa. A missa termina de uma forma silenciosa e vão para o sacrário. Nesse dia, e isso vai me fazer falta danada, a gente vai tentar fazer aqui no Fé Cotidiana depois do terço que a gente vai rezar às 10 da noite, é a hora da vigília. O que acontece na vigília? É aquele momento que Jesus saiu da Eucaristia, saiu da consagração, foi para o Horto das Oliveiras rezar, e ele pede para o povo lá, Pedro, Tiago e João, fica acordado, aguenta firme aí, enquanto eu rezo. Companhia, né? Me faz companhia aqui que eu tô sofrendo muito, porque ele já estava começando a agonia, né? Ele já estava ali, ele teve uma agonia, né? Um processo assim, né? Por ser médico, eu vi muita gente agonizando. Então, de fato, é um sofrimento muito grande, assim, né? Inconsolável. E ele procurava consolo no Pai. E ele precisava... Olha como é que também Cristo é, né? Ele quer a nossa companhia, sabendo que a gente é porcaria, né? Sabendo que a gente vai dormir. Mas ele pede, gente, fica comigo. Aí tá, desculpa, fala aí. Esse momento da adoração eucarística e da vigília, a gente sai da igreja e vai para
Cristo, vai para o sacrário e a gente fica em adoração. Faz essa longa vigília que muitas igrejas fazem. Tem gente que faz troca, fica o tempo inteiro fazendo companhia para o Senhor, vai fazendo de duas em duas. Tem mil formas de você acompanhar essa vigília de quinta-feira até a hora da procissão, que ele sai em cortejo, estou falando da parte litúrgica, que ele sai em cortejo e vai para a Paixão do Senhor na sexta-feira, às 15 horas. Isso, tá? Então, assim, só fazer um parêntese aqui, só uma coisa antes. Eu vou salvar, gente, quando a live acabar, vai acabar daqui a pouquinho. Eu vou salvar e a gente vai abrir outra, porque a gente está na sexta-feira. Estamos na sexta-feira. Ainda tem sexta, sábado e domingo. Então, assim, só para falar que nas pessoas que fazem essa vigília, é um momento muito bonito. A gente vai rezar o terço, a gente tem que rezar o terço todo dia às 10 horas. Amanhã, na quinta, a gente vai rezar o terço às 10. Vou rezar com a Érica, que tem uma voz linda, que canta, ela canta na igreja. Pedir para a Érica fazer, assim que a gente terminar o terço, a gente vai fazer como se fosse uma pequena vigília. Paula, você está convidada para fazer na sua casa lá? Eu vou fazer. Para a gente procurar não dormir, a gente tentar acompanhar o Senhor nessa quinta-feira. Né? A gente vai fazer aqui, eu vou abrir uma live, a Lulu vai abrir. A gente vai tentar fazer um pouquinho da vigília no Fé Cotidiana, uma vigília virtual. Aí convido a todos para a gente estar nesse momento de oração com o Senhor de quinta para sexta. Agora é contigo, Paulinha. Continua aí. Quer parar e salvar ou daqui a pouco? Eu vou parar, então. Essa que a gente começa. Você ainda quer terminar alguma coisa da quinta? A gente vai falar da sexta-feira. Na quinta, na verdade, assim, a missa, a Cissa falou que a missa acaba no sentido de que acaba todas as orações, mas não é que acaba. No final, o padre não fala. Não dá bênção, não isso, tá? Ela termina em a celebração, ela apaga em silêncio. Isso, apaga. Isso. E aí, pronto. Aí, nesse momento, a gente vai com Jesus no horto. Só que, né, na igreja, a gente vai atrás do Santíssimo, né? Como se a gente fosse assim, né? O Santíssimo muda de lugar e a gente vai atrás. Tipo assim, espera que eu vou... Posso falar uma coisa que também, falando um pouquinho sobre Jerusalém? Nessa igreja, o horto, existe uma igreja no horto, onde era o local do horto, que tem as oliveiras, né, as árvores das olivas, né, do azeite. Nessa igreja existe uma igreja chamada igreja é uma igreja das dores de Jesus, uma coisa assim, não lembro exatamente o nome dela, mas é uma igreja toda escura, triste, toda feita com pedra, bem escura, né, para lembrar essa passagem dele na quinta-feira, onde ele sofreu, onde ele ficou rezando antes da cruz. E uma outra coisa também ainda sobre a quinta, Paula, na Igreja Católica, toda semana, quinta-feira é o tradicional dia da adoração. Da adoração ao Santíssimo. É uma devoção à Eucaristia, né? A gente tem essa devoção à Eucaristia por conta da Quinta-feira Santa. Exatamente, que é um dia importante. Eu vou terminar, vou encerrar, vou deixar salvo e a gente abre outra. Aguenta aí. Banheiro. Tá bom. Tá grávida? Tá grávida, coitadinha. Aguenta aí, grávida. Já volto. Termina aí, eu já vou no banheiro. Cara, não tá dando pra eu salvar. Peraí. Encerrar.